Bem, pessoal, hoje estaremos falando sobre transferência de calor e efeito estufa. Então, o que seria transferência de calor? Temos um belo exemplo sobre transferência de calor nessa imagem. Por definição, o calor flui sempre de uma substância mais quente para outra fria, ou seja, as moléculas mais rápidas transferem parte da sua energia às mais lentas. Assim, as moléculas mais rápidas perdem alguma velocidade e as mais lentas ficam mais rápidas. De modo simplificado, isso significa que, quando está calor no exterior, o calor tenta invadir os espaços mais frescos no interior. O calor pode ser transferido de um corpo para o outro pelos seguintes métodos: radiação, condução, convecção. Vejamos alguns exemplos a seguir. Radiação acontece com a propagação de energia através do espaço por ondas eletromagnéticas, ou seja, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Um exemplo é o forno de micro-ondas, conforme a figura. Condução: quando o calor se propaga partícula a partícula. Um belo exemplo é uma barra de ferro quando é aquecida. E, por último, convecção. Ela ocorre com o movimento das massas de temperaturas diferentes. O exemplo mais utilizado é quando a água é aquecida em uma panela. A água, quando é aquecida em uma panela, o recipiente transmite calor parte a parte da água, que está no fundo da panela. Esta parte se torna mais quente e menos densa. Por este motivo, essa porção sobe e a água que está mais fria desce para o fundo da panela, sendo o processo repetido sucessivamente enquanto a água estiver sendo aquecida. Bem, concluímos a parte sobre transferência de calor. Passemos agora para o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar, refletida pela superfície terrestre, entra e se transforma em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. Uma outra definição sobre efeito estufa diz que é um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvido por determinados gases presentes na atmosfera. Então pergunta-se, quais são esses gases? Os gases do efeito estufa são dióxido de carbono, que conhecemos como CO2, metano, CH4, óxido nitroso, que é o N2O, e o clorofluorcarbono, que é o CF11 e o CFC12. Vejamos um gráfico sobre como ocorre o efeito estufa. Na seta A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela Terra e a aquece. Na seta B, alguma da radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera de volta ao espaço. E na seta C, parte da radiação infravermelha, conhecemos como calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço. Vocês observam que ela para na camada de ozônio, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases da estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Então,
concluímos que o nosso planeta recebe aquecimento solar todos os dias. Esse equilíbrio térmico mantém o planeta aquecido. Com isso, a manutenção da vida é garantida. Mas com o desequilíbrio que vem acontecendo ao longo do tempo, pode ocasionar o que chamamos de aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? O aquecimento global acontece quando o calor fica retido em uma parte do planeta, causando o aumento da temperatura. Quais são os fatores causadores do efeito estufa? O primeiro deles seria que chamamos de liberação de gases. Olha só essa imagem. Voltamos à aula. O primeiro deles seria a emissão dos gases emitidos pelas indústrias. Temos também o desmatamento, a emissão de gases pelos veículos e, por fim, o aumento do lixo produzido pela humanidade. Quais são as consequências? A primeira delas, temos os maremotos, o desaparecimento das geleiras, o aumento das tempestades e a frequência delas, e o aumento da seca. Bem, devemos lembrar que o efeito estufa é muito importante, pois sem ele, nosso planeta seria gelado demais, possivelmente não existiria vida. Então fica o lembrete. Uma das coisas mais belas da vida é olhar para o céu, contemplar uma estrela e imaginar que muito distante existe alguém olhando para o mesmo céu, contemplando a mesma estrela e murmurando baixinho. Que saudade! Veremos no próximo capítulo o nosso exercício.